Bom, depois que eu coloquei as fotos e os vídeos na internet do meu controlador de máquina fotográfica para tirar foto de raios, para fazer time-lapse, para fazer longa exposição, várias pessoas me pediram o projeto, o arquivo da programação. Eu ainda não passei, mas eu vou explicar aqui nesse vídeo um pouco sobre o projeto. Eu não passei por dois motivos. Um, que tem alguns erros aqui, tem algumas coisas que eu já alterei no projeto. E outra é que eu ainda não sei se talvez eu venha a fabricar essa placa para vender, eu forneça já a placa pronta. Então ainda não sei muito bem o que eu vou fazer com isso, ou se simplesmente eu vou compartilhar. Isso aqui eu faço de hobby, eu já expliquei, né? Isso aqui é uma brincadeira para mim, passar o tempo, desestressar a cabeça, parar de pensar um pouco no trabalho. Então eu monto essas placas de brincadeira. Eu uso aqui o Fritzing para fazer o projeto, porque é gratuito. Tá? Obviamente eu preferiria usar um Proteus, já brinquei bastante com o Proteus, mas o Proteus é caro, eu não tenho software pirata, sou contra a pirataria, então eu uso o Fritzing aqui, que é gratuito mesmo. A grande desvantagem do Fritzing é que ele não faz simulação. Então o que acontece? Eu tenho que pegar e montar a placa na vida real e ir testando ela, e medindo e vendo como é que funciona. Então eu monto ela na vida real, numa protoboard como essa aqui, e depois eu vou passando aqui para a protoboard, para as partes do circuito que vão dando certo, eu monto aqui no protoboard. E o que é legal aqui do Fritzing, né? Então eu monto a placa conforme ela está montada na vida real, e ele já me gera aqui o esquemático. Lógico, não organizado assim, né? Ele gera as interligações, todos os componentes interligados, e aí eu tenho que ir organizando eles e criando as linhas, né? Então aí eu crio essa organização. Acho que por aqui dá para eu explicar bem aqui o que é esse projeto, como que funciona. Então ele é baseado no ATmega 328, que nada mais é do que um Arduino. Então isso aqui nada mais é do que um Arduino, eu carrego o bootload aqui do Arduino, né? E trabalho nele como se fosse um Arduino. Então, na verdade, até esqueci de comentar, um processo que eu faço antes de montar na protoboard, normalmente eu monto num Arduino mais fácil, não tem que ficar montando tanto componente, só monto os acessórios. Eu vi o pessoal fazendo, usando uma Proto Arduino, o pessoal do Rio Grande do Sul fabrica um Proto Arduino, que é uma protoboard que já é feita para você encaixar ela direto no Arduino, assim. Então ela encaixa por cima, aí os pinos do Arduino já ficam interligados e fica bem legal para você fazer um protótipo, fazer teste, ver se funciona. Eu ainda não tenho uma dessa, então eu uso uma placa de Arduino mesmo. Eu já coloquei alguns vídeos aí, acho que algumas fotos no YouTube sobre isso. E então aqui voltando aqui a parte esquemática, então aqui nós temos o ATmega, com as suas portas. Então, para não ficar aquele monte de fio, eu posso simplesmente estar endereçando eles. Então eu vou explicar aqui um pouquinho o que tem aqui. Então o ATmega, todas as portas dele estão sendo usadas, né? Aqui com exceção da A4, A5, que depois no projeto final eu vou estar usando uma dessas duas, eu não me lembro qual, mas no projeto final eu acrescentei um controle para ligar o backlight do LCD. Porque quando eu estou fotografando no escuro eu percebi que a luz do LCD incomodava muito. Então eu acrescentei aqui em alguma dessas portas, aqui não me lembro qual. O que ele precisa para funcionar o ATmega 328? Ele precisa de um cristal aqui, 16 MHz, com dois capacitores aterrado nessa ponta, dois capacitores de 22 pico. Para alimentação, eu usei um regulador de voltagem, né, um 7805. O que ele faz? Independente
da tensão corrente contínua que eu estiver colocando aqui, de 5 a 10 volts, pode até ser mais na verdade, ele vai soltar sempre 5 volts aqui estabilizado. Coloquei um LEDzinho aqui também só para fazer uma graça e iluminar e ligar a hora que ele estiver energizado. Aqui no esquema também não tem o switch, então na verdade aqui nessa entrada aqui do 12 volts eu coloquei um switchzinho, um liga-desliga. Vamos lá. Aqui nós temos o LCD, é um LCD de 16 por 2 caracteres. Aqui são as portas que ele está ligado no processador, no ATmega. Aqui é um potenciômetro, né, um trimpote na verdade, onde faz o controle do contraste. Isso aqui eu sempre apanho, porque eu sempre ligo o LCD e pô, não está funcionando. Na verdade, depois que você ligar o LCD, você tem que dar uma navegada aqui nesse trimpote até aparecer os caracteres, né? Então a ligação dele é bem simples, né? Aqui tem as portas do LCD e aqui as portas que eu estou usando já no ATmega. Então eu estou usando a digital 4, a digital 5, a digital 6, a digital 7. Então são 4 seguidas aqui. Aqui em cima eu estou usando a digital 2 e a digital 3. Então eu uso esse sistema aqui de ligação no processador, usam 6 portas digitais. Além disso eu tenho que ligar o Terra aqui nessa posição, e um Terra pós resistência, que é a alimentação do anodo do LED de iluminação do backlight, e uma alimentação 5 volts que é para alimentar aqui o backlight. Essa alimentação 5 volts que eu modifiquei, coloquei na verdade um transistor aqui, tem um vídeo lá no canal do YouTube explicando o que eu fiz aqui, essa modificação. Eu chaveio esses 5 volts para que o LCD fique apagado enquanto eu não estou usando ele. Então, durante a noite, enquanto eu estou fotografando um raio, não precisa ficar com aquela luz forte do LCD no meu olho. Então, aqui são as ligações do LCD no ATmega. Vamos aqui para a parte dos botões. Então, aqui nessa parte dos botões, eu poderia ligar, obviamente, um botão em cada porta do meu processador, mas eu iria estar ocupando 4 portas. E aqui dá para ver que eu não tenho mais nem 4 portas disponíveis. Então eu usei esse sistema, onde eu utilizo só uma porta, que no caso estou usando a porta analógica 0. Analógica, por que analógica? Não estou usando a porta digital. Porque na verdade essa porta aqui ela vai estar medindo a tensão. E em função da tensão que ela medir, ela vai identificar qual que é o botão que eu estou apertando, né? Então aqui, nós vemos aqui porta A0, que ela vai aqui, né? Ó. Porta A0. Tá? E como que funciona esse circuitinho aqui do botão? Deixa eu abaixar aqui para já ir mostrando. Eu alimento com 5 volts após uma resistência de 2 kΩ e coloco o Terra aqui nessa posição. Quando eu não estou apertando nenhum botão, qual que é a resistência, qual que é a tensão que está sendo lida aqui? Então tem 5 volts entrando para cá, passa por essa resistência e vem direto aqui para a porta analógica. E aqui todas as outras portas, aqui todos os botões estão abertos, então ele entra aqui nada, nada, nada e nada. Então a corrente vai fazer simplesmente esse caminho. Então nós vamos estar lendo aqui 5 volts na porta analógica. Se eu aperto aqui o left, o que acontece? Eu chaveio esse botão. Quando eu chaveio esse botão, o que acontece? Eu acrescento um Terra, o Terra vai vir por aqui, entra aqui vai ser chaveado, e ele vai entrar aqui nesse ponto. Então, na verdade, isso aqui está sendo um divisor de tensão. Então, aqui vai
5 volts, só que aqui está aterrado, esse lado aqui vai estar aterrado, então já começa a cair a tensão aqui nesse ponto. Se eu aperto o segundo botão, eu acrescento essa resistência no caminho do terra. Então, novamente, nós vamos ter aqui, ó. Calma aí, falei bobagem. Quando eu aperto o primeiro botão, qual que é a energia que está sendo lida aqui? Qual que é o valor que está sendo lido aqui? É zero, né? Porque, na verdade, o A0 vai estar ligado diretamente com o terra, né? Não vai ter nenhuma resistência entre o A0 e o terra. Então, vai vir aqui do terra, passa pelo botão e vem aqui para o A0. Então, essa resistência aqui, ela vai ter um terra numa ponta e uns 5 volts na outra ponta. Se eu aperto o segundo botão, o que acontece? Passa a existir uma resistência entre o A0 e o terra, porque aí o terra vai estar passando por vai passar por essa resistência, passar aqui pelo botão que está apertado e vai para o terra. Então aqui já está funcionando como um divisor de tensão. Então já começa a ter uma energia, uma tensão aqui nessa A0. Se eu aperto esse botão, aí já são duas resistências entre o A0 e o terra, né? Aí vai ser esse o caminho que vai ser feito. E assim por diante. O último botão seriam todas as resistências entre o A0 e o terra e a resistência de 2 kΩ entre o A0 e o 5 volts. O que acontece aí? Tem um vídeo também, coloquei o vídeo no YouTube, vou colocar o link aqui do vídeo, onde eu faço um teste desses botões, porque eu não sabia qual que era o valor. O que acontece? Aqui no processador, no sistema, ele vai ler na verdade ele vai ler um valor que seria o valor de 0 a 1024, se eu não me engano. Então eu precisava determinar na minha programação qual seria esse valor para cada botão que eu aperto. Então eu fiz as contas aqui rapidamente, de uma forma onde o valor ficasse o mais centrado possível e o mais distante dos demais, né? Então o que eu fiz? Se o valor for de 0, entre 0 e menor que 0,20, ele vai considerar o botão L apertado, botão left, esquerda. Se esse valor lido pela porta A0 tiver entre 141 e 240, vai ser o botão up, para cima. Se tiver entre o 341 e o 693, o botão D, down, e o botão da direita, right, vai ser até aqui. Ou seja, se for maior do que 900, né, maior que 901, aí ele já considera que não é nenhum botão sendo apertado. É o estado de repouso, né? Porque aí já é o valor máximo, é o próprio 5 volts entrando aqui. Então esse é o funcionamento aqui da parte dos botões. O que mais? Sensor de luz. Então o sensor de luz, bem simples aqui. Eu alimento com 5 volts uma fotocélula. Deixa eu ver se eu tenho a cara da fotocélula aqui para vocês verem como que ela se parece. Cadê? Ah, eu não fiz, porque eu fiz só a porta aqui, né? Mas aqui tem. Então a fotocélula é isso aqui. Como que ela funciona? Eu entro com 5 volts aqui e meço a minha tensão desse lado. Ela funciona como uma resistência variável. Ela vai variar a resistência dela em função da luminosidade. Então o que eu tenho que fazer? Eu jogo 5 volts aqui num dos polos. O outro polo eu ligo numa resistência e ligo no meu terra. E esse aqui eu meço qual que é a minha tensão aqui. Essa tensão vai estar variando em função da resistência, da variação da resistência da fotocélula. Então é assim que ela funciona. Então aqui no esquema dá para ver que eu vou ligar ela aqui nesses dois pontos, né? Por isso que ela não está aqui, porque ela só tem os dois pontos, que na verdade são esses aqui. E coloquei uma resistência de 10K ligado no terra. Então conforme vai variar, é como se tivesse uma resistência aqui variando, e o valor aqui
da porta analógica 1 vai variar em função da luz. E assim eu faço a leitura da luminosidade. Na prática, o que aconteceu? Eu vi que a qualquer coisa ele zera, então ele fica 90% do tempo durante a noite, ele fica no zero, e eu já coloco ele para disparar a partir de 1. Então qualquer aumento da luminosidade, ou seja, um raio começou, ele já vai disparar a câmera. Então, bem simples aí a parte de sensor de luz, né? Não tem muito segredo. Então já expliquei aqui o LCD, já expliquei a parte dos botões, já expliquei a parte do... A parte de som eu ainda não usei na prática, nada mais é do que eu vou colocar aqui um sensor de som, não sei se eu vou usar um piezo, o que eu vou usar, mas tem esses sensorzinhos de som que vem pronto, como esses aqui. Então são sensores de som, eu ligo 3 portas nele, o mais 5, o terra e a porta que eu vou ler, e ele varia a intensidade da porta. Então tem vários modelos aí, ó, tá vendo? R$10, varia muito o preço, ó, 37,9, mas é uma coisa bem simples. Eu ainda não usei ainda, mas qual que é a minha ideia? Eu já deixei essa porta pronta e eu posso tirar foto, por exemplo, de um copo começando a cair, ou sendo estilhaçado. Então eu jogo o copo, a hora que ele começar a fazer o barulho, a câmera dispara. Ou tirar foto de um balão estourando, ou fazer foto de uma gota caindo num copo. Ou posso usar para um sistema de segurança, para se alguém abrir a porta, ele já, pelo barulho, pelo som, já disparar a câmera. Então, tem algumas utilidades ainda aí, eu não testei isso. Agora, eu usei aqui 3 portas digitais, D11, D12 e D13 e o reset, que é para fazer uma porta de comunicação para eu carregar o software aqui, para fazer o bootloader com o Arduino. Eu coloquei algum vídeo aí também no YouTube sobre isso, dá para ver aqui, ó, no link o vídeo sobre isso. Para terminar, aqui é como que esse sistema controla a câmera. A câmera, ela tem um conector, deixa eu mostrar qual que é. Não, no meu caso eu estou usando uma Nikon, mas na Canon, nas outras câmeras também tem. Então você tem sempre a opção de usar um cabo, como esse aqui, ligado na tua câmera, com um disparador. E com ela você controla o disparo sem precisar estar mexendo. Então isso é muito... Tem o infravermelho também. Com isso, então, você pode controlar a tua câmera sem precisar encostar nela. Aqui, ó, aqui é um kitzinho, aqui é o controle e aqui é o cabo. Esse é o conector que vai ligado na câmera. Por que é usado isso? Eu posso colocar a câmera no tripé e querer disparar uma foto de longa exposição e eu não quero que ela trema nada, né? Então, se eu for apertar o botão ali com o meu dedo, a câmera vai tremer. E com um sistema desse, você não precisa encostar na câmera, você só aperta aqui pelo controle, não tem essa vibração. Então, tá vendo aqui, são vários modelos. Esse aqui é interessante, ó. Antigamente era uma coisa mecânica, né? Porque como a câmera é mecânica, então você apertava esse botão, aqui tinha um cabinho de aço e apertava de forma mecânica a câmera. Hoje não é, hoje é eletrônico. Quero ver se eu acho aqui o diagrama para mostrar para vocês do cabeamento, mas aqui, encontrei. Basicamente, ele é o seguinte, ele tem 2 pontos de aperto, 2 níveis de aperto, que seria o foco. O primeiro é como você está tirando a foto, que você aperta o primeiro estágio ali, ele foca e prepara a câmera para tirar a foto. Ali ele faz todos os ajustes que ele tem que fazer, a leitura, a regulagem do balanço de branco se tiver no automático,
ele mede qual que é a intensidade da iluminação, ele faz tudo então quando você aperta pela metade. Quando você aperta ele inteiro, o segundo estágio do botão, ele tira a foto. E nesse cabo nós temos que fazer a mesma coisa. Deixa eu ver se eu acho aqui uma aqui. Essa aqui é uma outra, um outro modelo de câmera, né? Então é um pino, parece um P2 estéreo. Bom, não estou achando, mas o cabo é esse aqui, ó. Aqui está até ensinando a fazer o cabo. Então, como que ele tem que fazer? Tem o comum, o foco e o disparar a foto, né? Para eu deixar a câmera preparada, eu já tenho que ligar o foco no comum. Em seguida, sem desligar o foco do comum, eu tenho que ligar o gatilho, o shooter aqui, né, no comum também. Então, a hora que estão só o focus e o comum interligados, a câmera está pronta para disparar a foto. A hora que liga os três juntos, ele dispara a foto. Então, por isso que ele tem dois controladores. Então, aqui, ó, eles são 3 pinos, onde o primeiro, agora não me lembro aqui qual que é qual, vamos considerar que esses dois aqui. Então, esse aqui seria o do meio aqui, por exemplo, seria o comum, que agora eu não me lembro qual que era. Bom, vamos considerar que é esse do meio. Então, num primeiro estágio, esse fotoacoplador, que eu já vou explicar o que é, ele fecha esses dois contatos e deixa a câmera preparada para tirar foto. Num segundo, na hora de bater a foto, ele só fecha esse segundo, a câmera já vai estar pronta. Então é um disparo muito rápido. Eu acho que o tempo de resposta, eu estava estudando o tempo de respostas, na casa aí de milissegundos. O que é esse fotoacoplador aqui? Esse fotoacoplador nada mais é do que um equipamento que tem um LED e um transistor, e ele isola o meu sistema eletrônico de um outro sistema, que aqui no caso é o sistema da câmera fotográfica. Então, como que ele funciona? Eu estou ligado aqui na porta digital 10 do meu processador. Essa porta digital 10, no momento... Bom, esse aqui que eu tinha falado que era o foco, né? Vamos fazer como se fosse começando pela parte do foco. A porta digital 9, ele começa a soltar 5 volts. Esses 5 volts, por causa dessa resistência aqui, vai gerar uma corrente. Essa corrente vai ligar um LED interno dentro do foco acoplador. Engasguei aqui. E eu coloquei mais um LED aqui externo, que é um LED para eu saber qual que é o estado que está o meu sistema. No final eu coloquei um LED só nos dois, um LED daqueles de 3 cores, estou usando só 2 cores. Então, resumindo, na hora de disparar, o processador alimenta o D9 aqui com 5 volts, os 5 volts liga esse LED e liga esse LED. Essa parte do fotoacoplador nada mais é do que um sensor, que a partir do momento que ele recebe essa luz, essa iluminação desse LED interno dele, ele começa a transmitir. Então é como se eu estivesse chaveando esses dois pontos. Tá? E aqui, esse segundo fotoacoplador, que seria o do gatilho, funciona da mesma forma. Então a câmera, o controlador, alimenta com 5 volts aqui, deixa a câmera preparada. Na hora de tirar foto, ele só alimenta o segundo fotoacoplador. Então, aqui expliquei todo o sistema aqui, do sistema elétrico desse controlador. Quanto tempo deu de vídeo já? 24 minutos. Deu bastante. Para terminar, o que eu acho interessante aqui só a respeito do Fritzing é que ele também me gera aqui o PCB. E eu fiz então o projeto da placa aqui pelo PCB. Aqui pelo Fritzing. É relativamente fácil, né, porque a partir do momento que eu já fiz na protoboard, ele já fez as interligações para eu fazer no esquemático, e ele também faz as interligações aqui no PCB. E aí o que eu tenho que fazer é
e dispondo os equipamentos aqui, os equipamentos não, os componentes, de forma que fique mais simples as interligações, né? Isso é uma parte que é meio quebra-cabeça. Isso aqui é a sensação que dá aqui é que você está montando um quebra-cabeça, porque o desafio aqui, eu queria usar apenas uma face. Então eu queria que todas as trilhas tivessem em uma face. Eu não queria usar as duas faces da placa para facilitar na parte de programação. Então, explicando aqui o que está aonde, aqui está o 7805, né, o controlador de tensão. Então eu alimento por aqui o positivo e o negativo. O positivo passa por esse capacitor, entra no alimentador, no controlador de tensão. E o controlador de tensão, essa perna aqui passa pelos dois capacitores e vai para o terra. A segunda perna é onde vai sair os 5 volts estabilizado, passa por esse capacitor aqui também e sai por aqui. Então aqui eu estou pegando já 5 volts bem estabilizado. Aqui está o meu mega, o cristal dele, os dois capacitores de 22 pico. O que mais? Aqui estão os dois fotoacopladores. E aqui tem a minha ideia aqui era ter colocado um bornezinho para eu ligar os cabos que liga na câmera. Eu projetei isso aqui, mas depois eu não achei o borne desse tamanho. Os bornes que eu tinha eram maiores. Então eu acabei soldando os fios aqui mesmo. Na verdade, eu queria essa placa aqui, vamos ver que tamanho que ela tem. Ela tem 10 centímetros por 4 centímetros. A minha ideia era fazer algo o mais compacto possível. Por isso que eu fiz essas trilhas aqui bem próximas umas das outras, né? E a tela ficaria aqui, o LCD. Eu fiz isso aqui com base em um LCD que eu tinha aqui em casa. Então ficaria mais ou menos assim a pinagem do LCD. Isso aqui, o LCD na placa eu soldaria com os cabos, porque daí eu conseguiria trazer esse LCD aqui para frente e ficar isso tudo em uma caixa, vai próximo aí de 10 por 4 centímetros. No final esse LCD quebrou, eu usei um outro LCD, ficou torto porque ele já estava com os pinos. Fui tentar dessoldar, começou a quebrar aqui as trilhas, aí eu desisti, falei, vou deixar esse LCD mesmo. Já ficou feio, então vou deixar feio mesmo. Aqui tem aquelas portas que eu comentei, são as portas de comunicação, que é a que eu uso para carregar o bootloader aqui na toda a minha programação. Depois eu vou fazer um outro vídeo falando sobre a programação, tá? Quem quiser clica aqui e assiste esse outro vídeo a respeito da programação. Aqui estão os contatos para eu ligar os botões. Aqui são as resistências que vão fazer aquela jogada com os botões de ir variando a tensão na porta do botão. Então o botão esquerdo, para cima, para baixo e direito. Aqui eu fiz uns pontos de alimentação. Falei, se alguma vez eu quiser ligar alguma coisa extra aqui, então deixei esses pontos. No final acabei até utilizando isso algumas vezes. Aqui são as duas portas para eu ligar o sensor de luz. E aqui as 3 portas para eu ligar o sensor de som, que é o que eu não usei até hoje. Aqui tem um botão de reset do processador, eu acabei não colocando ele também. O que mais? Aqui tem os dois LEDs, um LED que é referente ao foco e o segundo LED que é referente ao gatilho. No final eu não usei dois, usei aqueles LEDs RGB e estou usando só 2 cores. Ficou ruim porque ficou muito forte. O que mais tem para explicar aqui? Aqui é o trimpotezinho para eu regular o contraste do LCD. Então, eu acho que até que ficou... Eu não sou um cara muito experiente nessa parte. Aqui o LED, esqueci de comentar, esse aqui é o LED que liga quando ele está energizado. Eu acho que até que ficou razoável, assim. O que eu já mudei, né? Aqui tem as portas que eu não estava usando e eu
comecei a usar uma dessas portas para ligar e desligar o LCD da placa, né? Depois eu vejo se vale a pena mudar, porque agora também não estou muito afim de mudar esse projeto aqui, esse layout. Isso aqui dá muito trabalho fazer. Então, a minha ideia é deixar o projeto mais ou menos assim. Então eu puxo um jumper e ponho o transistor que liga e desliga o LCD aqui fora mesmo. Depois eu tenho o vídeo aqui que dá para ver como que ele está. Então é isso. Esse é o projeto. Espero que tenha dado para entender. Se tiver dúvida, coloca aí no comentário do vídeo. Se eu vou responder ou não aí já é outra coisa. Mas então é isso. Bom, aqui tem os outros vídeos. Deixa eu ver aqui. Então aqui no meu canal no YouTube, canal, é só procurar Renato Brant. Eu fiz o canal aqui tá vendo, Renato Brant. Eu fiz uma playlist onde tem todos os vídeos aqui sobre esse projeto. Então se tiver alguma dúvida, antes de perguntar, dá uma fuçada aqui, porque tem bastante coisa. Tá? Então, protótipo final, eu mostro aqui a placa funcionando. Sai daqui, propaganda. Então aqui mostra, aqui já estava bem gambiarrado, né? Então, como a tela ficou deslocada, aí eu falei, feio por feio, peguei uma caixa de CD e cortei e coloquei aí só para proteger e só para ter algum lugar para eu prender aqui os botões, né? Então aqui aqui por exemplo, testando as saídas da câmera. Então, deixa eu passar para frente. Eu estava medindo se estava fechando os contatos aqui pelo fotoacoplador. Então aqui já estava com a câmera tentando fazer ela disparar. Aqui é a questão dos botões. Então para ver o que está valendo, né, o que o sensor está valendo. Então aqui na primeira etapa eu ainda tinha feito os botões aqui na própria placa, né, só para teste. Aqui eu dou umas explicadinhas aqui no projeto, então dá uma olhada aqui nesses vídeos, porque tem bastante informação. Aqui eu fiz um programinha rápido, onde eu fazia a leitura do que o sensor estava lendo em cada momento que eu apertava. Então dá uma olhada lá. E depois, mais tarde, eu vou colocar ali no canal, vai estar naquela playlist também, a respeito do software que eu fiz, que é o software que controla ele. Então eu vou explicar cada uma das partes aqui. Na verdade, essa aqui não é a última versão, essa aqui é a versão 0.12, acho que já estou na versão 0.15, não sei. E aí eu dou uma explicada sobre isso, mas vai ser em outro vídeo, porque essa já foi meia hora de vídeo. Falou, gente. Um abraço. Assistam esses outros vídeos por aqui, ó. Vou deixar aqui uns vídeos. Então, dá uma assistida aí. Acho que dá para tirar todas as dúvidas de como foi feito. Eu digo isso porque eu não vou ter tempo de ficar respondendo, não tenho muito tempo de ficar respondendo, né? Falou? Abraço, gente. Até a próxima.